Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Produtor, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 18 de agosto. É muito bom saber que você nos dá a honra da sua audiência em mais uma edição do nosso programa Bom Dia Produtor. Bom, nesta edição do nosso programa, a gente vai trazer todos os detalhes sobre a campanha que está sendo feita pela Chapa 2, que concorre à presidência do Sindicato Rural de Rio Verde. A eleição está chegando e daqui a pouco a gente vai conversar com a candidata à presidência e também com o candidato à vice-presidência, a Rízia e o Cairo, que já estão por aqui. Muito bem, vamos começando então o Bom Dia Produtor nessa manhã de quinta-feira. Por aqui está a candidata da Chapa 2, candidata à presidência, a Rízia Ribeiro. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Leonardo. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Bom dia a todos os ouvintes. Também por aqui o candidato a vice, Cairo Arantes. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na 96 FM. Bom, para a gente começar, eu pergunto a você, Rízia, quem é Rízia Ribeiro? Daqui a pouco eu quero saber do Cairo. Bom, Rízia Ribeiro, ela é uma mulher casada, mãe de 2 filhos, produtora rural junto com a família. Trabalhamos na silvicultura, na agricultura, na pecuária, na agricultura também. Estamos iniciando agora com o nosso filho, tá? E a gente trabalha na propriedade rural em família, tá? Então a gente trabalha a suinocultura, a silvicultura e a pecuária, todo mundo junto. E o Cairo? Quem é o Cairo Arantes? Cairo Arantes. Pois é, eu sou goiano do Pé Rachado, sou rioverdense. Meus avós são fundadores aqui da cidade, sou neto do Demolício de Carvalho, sou filho do seu Geraldo de Carvalho, conhecido como Geraldo Demolício, já não está mais aqui comigo. Sou filho da Maria Arantes Carvalho, sou produtor rural, trabalho na pecuária de leite, corte e mexo também com lavoura e milho também, na agricultura. E tô aqui com a Rízia, né, entrando nessa empreitada aí para essa eleição agora do Sindicato Rural no dia 22 agora de agosto, segunda-feira, né? Muito bem. Bom, nós temos aí um sindicato rural que é muito respeitado, né? Em todo o Brasil a gente vê falar do sindicato rural, não só pelas festas, mas também pelo trabalho que realiza. Pelo menos é isso que a gente tem das notícias que a gente acompanha, né? O que despertou em vocês? Por que vocês decidiram lançar essa chapa e disputar a presidência do Sindicato Rural de Rio Verde? O que motivou vocês? Leonardo, eu penso que nada esteja tão bom que não possa melhorar. Claro. Né? E dentro da instituição, eu estive presente aí como empresária prestando serviço dentro do Sindicato Rural por 16 anos. E esse trabalho, eu visitei várias propriedades rurais, que era uma parceria do sindicato com o Senar. Então eu falo que o meu conhecimento agronegócio está aí, visitando os produtores rurais, as propriedades rurais, e tudo tem os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Então quando você faz esse levantamento institucionalmente, você sabe que tem muito para se melhorar. Tem muito ainda que a gente possa fazer para melhorar essa representatividade. E hoje, quando a gente fala no Sindicato Rural, a gente vê que foca-se muito no rodeio, na exposição agropecuária, e até os próprios produtores às vezes questionam isso. Porque a missão do Sindicato Rural não é essa. Quando a gente fala na exposição e no rodeio, a gente fala de um trabalho social do Sindicato Rural. Não deve ser o carro-chefe institucionalmente, porque a nossa missão vai muito além disso. A nossa missão é representar e defender o nosso setor e os produtores rurais. E às vezes é aí que está o ponto fraco da instituição. O ponto forte hoje que a gente vê, a festa, o rodeio. E está deixando como ponto fraco essa representatividade. Então está errado, a gente precisa mudar isso. Cairo. Eu decidi entrar como vice da Rízia na intenção de que eu quero doar um pouco de mim para esse sindicato que eu prezo muito, gosto muito, é da minha cidade, como eu disse, eu sou de Rio Verde, gosto mais de Rio Verde e sou do agronegócio também. Então eu vi as propostas da Rízia, passei a conhecê-la mais e eu acho que o sindicato
nós temos de pegar esses pontos fortes que a Rízia falou aqui e fazer eles ficar mais forte ainda e os fracos ficar forte, pelo menos, né? E quando eu penso desse jeito, a Rízia mesmo já é para mim um exemplo disso, né? Algum ponto fraco tem lá dentro que eu acho que a Rízia vai ser um que vai fazer ele ficar forte, com o conhecimento que ela tem, com a experiência que ela tem, e vai ter por trás um vice-presidente e toda uma diretoria para dar apoio a ela. Então, eu acredito muito também naquela questão que nós vem pregando, sobre a mudança, né? E quando eu falo na mudança, eu acho que está precisando de sangue novo dentro do sindicato, com novas ideias, com inovação, para que nós mudamos aquilo ali, para que o sindicato fique mais forte ainda e traga mais sucesso para o associado. Excelente. Bom, a gente faz uma pequena pausa agora, nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com os candidatos da Chapa 2, a Rízia Ribeiro e também o Cairo Arantes. Depois do intervalo a gente volta com muito mais aqui no Bom Dia Produtor, nessa manhã de quinta-feira. Bom, a gente continua o Bom Dia Produtor nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigado a você que nos dá a honra da sua audiência durante essa manhã. Nós estamos conversando sobre a eleição do Sindicato Rural, que acontece na próxima segunda-feira, né? E estão por aqui os candidatos da Chapa 2, presidência Rízia Ribeiro e na vice-presidência Cairo Arantes. Bom, no bloco anterior a gente conheceu um pouco, né, do perfil dos candidatos, por que decidiram entrar nessa disputa. E agora eu quero saber um pouco sobre a chapa. Quem faz parte da chapa de vocês? Quem são essas pessoas? Qual o perfil delas? Tá. Leonardo, a gente, para compor uma chapa dentro do Sindicato Rural, é necessário que a gente tenha 18 produtores rurais. Quando a gente falou em formalizar essa chapa e eu levantei essa questão, a primeira pessoa que ficou sabendo dessa decisão foi o Luciano, que é o atual presidente do Sindicato Rural. Porque eu cheguei para ele e falei, Luciano, eu acho que eu estou... Não, eu acho não, eu tenho certeza que eu estou preparada para formalizar uma chapa aqui dentro do Sindicato Rural. Porque eu achei ético passar isso para ele, porque a gente trabalhou junto por um período. E quando eu pensei nessa composição, eu pensei em buscar pequenos, médios e grandes produtores. Porque são todos setores do agronegócio, porém com realidades diferentes. Então, se você pega um produtor de leite, a realidade dele dentro do setor é uma, da agricultura é outra, pequenos produtores, agricultura de familiar, suinocultores, integração e por aí vai. Cada um tem a sua dificuldade, a sua realidade e precisa da sua representatividade em algum momento. Então, a nossa chapa foi composta por 17 produtores rurais, de pequenos, médios e grandes. Então, a gente compôs isso com essa característica e para que cada um represente o seu setor dentro dessa chapa, dentro dessa diretoria, dentro do Sindicato Rural. Você, enquanto vice, Cairo, concordou com a montagem dessa chapa? Participou de chegar até esses nomes? Como é que foi a interatividade de vocês para chegar a esses nomes? Quando a Rízia... Teu vice tem que participar, né? Com certeza. Quando a Rízia me convidou, já tinha alguns outros nomes que ela já tinha em mãos, né? E acabamos só de completar essa chapa. Mas também, igual ela falou, eu acho de grande importância a gente ter produtores em todos os níveis, pequeno, médio e grande. Não é só com, vamos dizer assim, com grandes nomes que a gente faz uma boa diretoria. Às vezes as pessoas enganam com isso, que às vezes fica focado num grupo e esquece do outro. Então você tem de ter todos o pequeno, o médio e o grande, para você estar trabalhando em todos os setores, no pequeno, no médio e no grande. Não focar só no grande ou só no médio. Eu acho que é importante de ter o pequeno junto com nós lá, e eu acho que isso foi uma das coisas também que a Rízia fez com muito cuidado, viu? Qual o diferencial da Chapa 2 com a Chapa 1? Isso é uma pergunta aí até pra gente analisar. Porque o eleitor, ele vai parar para pensar nisso, né? Qual é a diferença de uma chapa para outra? Eu acho que nesse diferencial, eu posso falar, sim, Rízia? Sim, com certeza. Eu acho assim, na minha posição, eu também gostaria de ouvir a Rízia, mas sim que a Chapa 2, nós estamos, é um grupo que está iniciando agora. Estamos com propostas novas, é um grupo novo, é um grupo que está chegando agora e que está trazendo outras propostas diferentes, querendo inovar, tendo uma visão de forma, às vezes, um pouco diferente do que está acontecendo, trazer muito associado que perdeu, trazer eles de volta, procurar quais os caminhos certos para buscar esse associado de novo, para que o sindicato continue forte.
A diretoria hoje de lá é uma diretoria que já está há muito tempo ali no poder ali, vamos dizer assim, né? Aí só às vezes faz só a mudança de cadeira, de presidente, passa... E nós não, nós somos um grupo totalmente novo para iniciar uma gestão nova com novas ideias. Isso é a minha visão. Muito bem. Você quer completar? Não, acho que o Cairo, essa linha de pensamento do Cairo é a mesma minha. Quando a gente foi formalizar essa chapa, é a mesma linha de raciocínio, a opinião nossa é a mesma nessa questão. Excelente. Vamos para mais um intervalo. Antes, deixa eu falar com você da Mendonça Ambiental. Amigo produtor, o que você acha de aumentar a área produtiva da sua propriedade? Nesses tempos de valorização do agro, maior produtividade quer dizer maior rentabilidade. A Mendonça Ambiental analisa o seu cadastro ambiental rural, o conhecido CAR, para verificação da possibilidade de conversão das áreas de matas em ampliação de lavouras ou em áreas de pastagens para pecuária. Tudo isso de forma criativa, inovadora e, acima de tudo, responsável. A Mendonça Ambiental é especialista na aprovação de projetos para desmatamento legal, com a supressão de vegetação nativa ou mesmo de árvores isoladas. Então, meu amigo, não perca a oportunidade de falar com um de nossos consultores. Entre em contato agora e saiba mais. 3054-1777, pelo WhatsApp 99266-5499, pelo site mendonçaambiental.com.br. Para sua propriedade rural, Mendonça Ambiental. Vem aí o intervalo e a gente volta já. Vamos avançando no nosso horário com o Bom Dia Produtor nessa manhã de quinta-feira. Hoje, trazendo informações sobre a eleição do Sindicato Rural que está chegando. A Rízia Ribeiro e o Cairo Arantes, da Chapa 2, estão com a gente nessa manhã, discutindo melhor sobre essa eleição. Bom, vamos falar agora o que precisa ser melhorado no Sindicato Rural. Eu acredito que a gente já falou um pouquinho, mas cabe a vocês agora ampliar isso mais. De acordo com o trabalho que tem sido feito, não só dessa diretoria, mas das anteriores também, e com aquilo que vocês se propõem. Aqui a gente não vai entrar basicamente nas propostas ainda, porque essa é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, senão fura meu roteiro. Mas o que precisa melhorar? Porque sempre tem como ficar melhor, né? Como o Cairo disse no início da entrevista. Eu vou falar, e agora eu vou tirar a Rízia, candidata à presidência, e vou falar como a Rízia, produtora rural sindicalizada à casa. O que eu sinto e o porquê me levou a formalizar essa diretoria com os amigos aí. Eu não me senti tão representada. Eu acho que falta representatividade, falta levar o produtor ao conhecimento de todo o nosso sistema sindical patronal. Acredito que se você pegar um produtor hoje que seja sindicalizado e você perguntar para ele qual é a funcionalidade desse sistema que a gente tem, alguns vão saber para que ele existe. E outros, eu vou te falar que a grande maioria não. Então a gente precisa fazer com que o produtor entenda que nós temos uma instituição, que ela não existe só para a parte social, que seria as festas, mas que ela existe para representá-lo e representá-lo todos os nossos sistemas, caso haja alguma situação de conflito dentro do agronegócio que possa, eu vou te falar, fragilizar algum setor. Para isso existe esse sistema sindical. E o que eu vejo é que isso, e não estou aqui, Leonardo, para falar mal de nenhuma gestão, porque eu também acredito e tenho certeza que a gente precisa valorizar cada homem que sentou naquele sindicato rural, naquela cadeira de presidente, para tomar decisões de gestão. E isso é uma história que a gente tem que precisa ser preservada e respeitada, porque você doa seu tempo para a instituição. Precisa ser respeitado cada diretor que passou pela casa. A gente está falando de, às vezes, pontos fracos dentro da instituição. E o ponto fraco que me levou a querer fazer essa diferença nessa gestão é justamente isso. Fazer com que o produtor entenda que ele tem nas mãos dele uma instituição que o representa e que essa instituição ela é formada como uma pirâmide. Porque a gente tem a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, que tem hoje condições de nos defender
junto a qualquer país, a qualquer governo, defender sentando e falando do nosso setor. Dentro disso, a gente tem 28 federações da agricultura em todos os estados, que a gente tem essa representatividade por estado, por região e pelo agronegócio daquela região. Então, a gente tem uma estrutura extraordinária que não se compara a nenhuma associação, a nenhuma cooperativa, porque cada um tem a sua forma de trabalhar gestões dentro do agronegócio. E a nossa é a mais importante hoje, porque ela vem em defesa do nosso setor. Então, eu valorizo muito isso e eu prezo muito que o produtor tenha esse conhecimento. Principalmente aquele produtor que não faz mais parte do sindicato rural, que ele avalie. Que ele tem uma instituição que não é só porque ele tem um veterinário, porque ele tem um advogado, isso é importante, tem um RH importante, ter os treinamentos do Senar, muito importante também. Mas que o mais importante é a missão institucional que a gente tem, que é a defesa do nosso setor. Muito bem. Vem aí mais o intervalo. Depois do intervalo a gente vai conhecer quais são as propostas, né, da Chapa 2. O que é o plano de ação deles. Mas antes, deixa eu trazer mais uma dica especial para você. Empresa Rioverdense é referência em energia. Estou falando, claro, do grupo Eletrizar. A Eletrizar atua há mais de 17 anos em Rio Verde e oferece uma linha completa de materiais elétricos para diversos segmentos, desde industrial, rural, comercial e residencial, além da prestação de serviços na área de eletrificação rural, montagem de subestações e transformadores e instalações elétricas. Ligue agora e solicite um orçamento para sua usina fotovoltaica 64-3622-2010. Grupo Eletrizar. Depois do intervalo a gente volta. Estamos de volta. Quem é cooperado do Sicoob Crédito Rural já sabe, todo o sistema e profissionais da cooperativa de crédito estão sempre empenhados a proporcionar o melhor, desde o atendimento, os produtos e serviços, até os prêmios. A campanha nacional do Centro Corporativo Sicoob já premiou 80 cooperados na campanha Investir é para Todos. Foram vales poupança de R$1.000, R$10.000 e até R$30.000. E ainda tiveram cooperados que foram sorteados 2, 3 vezes. Agora você pode ser o próximo a concorrer e em outubro ganhar sozinho o prêmio de R$200.000 na campanha exclusiva do Sicoob Crédito Rural, sua integralização Vale Ouro. No primeiro sorteio que aconteceu em 6 de abril, 4 cooperados ganharam R$50.000 cada. Para participar é muito fácil. A cada R$1.500 integralizados, você ganha um número da sorte para concorrer aos sorteios. Venha ser um cooperado. Confira o regulamento completo no site sicobcredirural.com.br ou pelo WhatsApp 99973-6362. Sicoob Crédito Rural. Cooperar é crescer junto. Bom, vamos continuar a nossa entrevista com a Rízia e também com o Cairo Arantes. E agora é a hora de você, principalmente você sindicalizado, né, lá do Sindicato Rural de Rio Verde, conhecer quais são as propostas da Chapa 2. Rízia, vamos a elas. Quando a gente fala nessas propostas, a gente colocou algumas dessas propostas que a gente acha que é importante para a instituição. E é lógico que ideias surgem. Então, assim, às vezes a gente colocou essas propostas e pode ser que lá na frente tem produtores que vai chegar para a gente e falar, olha, eu gostaria que vocês fizessem isso para o setor ou que nos dessem sugestão. Porque gestão é assim, você faz uma programação e você vai trabalhar em cima dela e outras virão. Mas uma das propostas que eu acho que é fundamental que seja discutido, e eu coloquei aqui como a 6ª proposta, fazer uma assembleia para decidir a proposta de terceirização da exposição, fazendo a tradicional festa de rodeio exposição se tornar rentável a instituição. Quando eu falei isso aqui, houve um comentário que eu já tinha terceirizado, que eu já tinha, alguns produtores achou que eu já tinha ido em Barretos, já tinha formalizado isso tudo. Não. Quando eu falo nessa questão aqui, é a gente pensar no quê, Leonardo? É a gente pensar que vai chegar um momento que a nossa festa, onde ela está, não vai acontecer mais, porque a gente está no centro da cidade, a gente já vê que tem dificuldades para tirar todas as licenças para que se realize a festa. É uma festa, se tornou quase que folclórica na nossa região, a gente vê que a sociedade inteira quer participar, reclama até dos preços, mas é preciso ser discutido isso aqui. E quando a gente fala também nessa questão rentável, é porque às vezes é uma festa cara, que a gente vê muito nas prestações de conta, né? E que às vezes ela não atinge um saldo positivo esperado.
Então é preciso avaliar isso e avaliar com muita responsabilidade. Né, de que forma fazer isso. E eu acho que tanto nós como gestões futuras, uma hora ou outra, em algum momento, vai ter que levantar isso aqui e levar à discussão. Então é um assunto que pode ser que não seja agora, pode ser que não seja... na minha gestão, na nossa gestão, eu acredito que a gente precisa discutir isso. Não sei se vai ser ponto de discussão de outras gestões, mas é preciso. Então, assim, levantei outras coisas aqui que eu achei... importante ter levantado é inserir um espaço físico para as ações do Senar. A gente tem importantes cursos rodando dentro do Sindicato Rural em parceria com o Senar e é uma instituição extraordinária, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, atuação no país todo, em todos os estados. Mas que como eu estive na casa, eu sei quais os pontos fracos e fortes. E os pontos fracos que eu acho é a parte física, é as salas de aulas, é aonde realizar os treinamentos, uma cozinha adequada, que a gente possa levar o produtor ou a sociedade em geral para fazer treinamentos lá dentro, que ele tenha uma receptividade à altura, que ele tenha material disponível à altura dos treinamentos e um espaço físico adequado. Se a gente precisa, a gente tem um curso de técnica e agronegócio dentro do Sindicato Rural, a gente não tem uma sala da forma com que eu penso que seria interessante. Então, como eu estive à casa, eu sempre sonhei em ter ali umas 3 salas de aulas confortáveis, ar-condicionado, umas cadeiras confortáveis, uma sala de aula à altura que o agronegócio da nossa cidade merece. Fora isso, a gente tem treinamentos aí que o Senar disponibiliza de formação de operador de máquina. É pegar aquela pessoa que quer trabalhar na agricultura, mas que nunca operou um trator. Então, vamos treiná-lo durante aí 4 meses, modulado, para que ele aprenda a parte de simbologia do painel das máquinas, a parte de operação das máquinas, a parte de manutenção, que trabalha o plantio, que vai trabalhar toda essa parte que a gente precisa de contratação. Inclusive, eu falo que é uma parte difícil para o produtor rural, porque é uma mão de obra qualificada que a gente precisa. E quando eu falo isso, eu falo com muita responsabilidade. Não é só certificar. É ele se formar naquela área. Então a gente precisa disso. Mas eu acho que não vai dar tempo de eu pontuar tudo que a gente está aqui. Eu estou olhando meu tempo ali, eu já estou em cima. Não vai dar para me te falar tudo que está aqui nesse folheto. Mas entrem nas mídias aí, nossa, que vocês vão ter todo isso aqui que a gente está falando lá disponível. Quando você falava, eu olhei aqui para baixo e falei, meu Deus, não vai dar tempo não. Muita proposta. Bom, para a gente adiantar aqui, porque já estamos em cima do horário, por que os sindicalizados devem votar na chapa 2? Eu vou falar que a gente hoje temos uma democracia nessa eleição, que é ter 2 chapas. Então aí a gente vem aí de, acho que 9 anos, né, Cairo? Já tem 3 mandatos. 3 mandatos, que é a chapa única. Isso não é democrático. E a gente precisa de uma democracia, a gente precisa que você tenha escolhas, que você possa avaliar proposta. Então, a chapa 2 veio com isso. Nós viemos com a inovação, que é trazer produtores que nunca estiveram à casa, que pegar pequenos, médios e grandes produtores que querem estar ali dentro e levar para dentro, né? Então, esse é o nosso diferencial. E propostas. Temos proposta porque conversamos com produtores rurais, porque eu estive na casa de cada produtor rural, do grande, o médio, pequeno produtor, agricultura familiar. Eu estive lá conversando e vivenciando esse setor. Então, cada proposta dessa aqui, não foi eu, Rízia, que inventei. Foi eu, Rízia, que vivenciei. Correto. Bom, e vamos à última pergunta final aqui da nossa entrevista, mas antes, deixa eu trazer mais um recado do nosso parceiro. O Sudoeste Goiano é destaque na produção agrícola no Brasil, mas você sabia que a nossa região não está habituada com a irrigação e que a agricultura irrigada garante mais lucro para o produtor rural? Por isso, a Pivô Sistemas de Irrigação tem toda a linha para irrigar a sua lavoura. Pivô central, irrigação localizada e toda a linha de peças e assistência para o seu sistema de irrigação. Pivô Sistemas de Irrigação, sua concessionária Zimatic by Lindsay em Rio Verde, região. Telefone 64 3018 1342, 3018 1342. Quero falar com você também sobre as inscrições para o GAPS, 12º Workshop GAPS presencial e online. Acesse o site gapscna.agr.br e faça a sua inscrição. É do dia 31 de agosto ao dia 1º, 31 e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UniRV,
gapscna.agr.br para você fazer a sua inscrição. Não perca. Bom, vamos aos últimos minutos finais aqui para as considerações finais dos candidatos da Chapa 2. Fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui que falar com o associado agora, né? Associado, nós estamos aqui com a Chapa 2, deixando uma segunda opção para vocês também, ou a primeira, né? Vamos falar assim, né? Buscando o voto de vocês. E o associado hoje ter duas chapas, eles escolher, que nos últimos eleições ele não teve isso, ele tinha chapa única. Então, agora estamos aí, colocamos aí à disposição nosso nome, as propostas nossas, uma mudança, uma inovação que talvez venha em toda uma diretoria, não é só mudança de cadeira, é toda uma diretoria nova, e que vem aí na frente uma primeira mulher a ser presidente desse Sindicato Rural de Rio Verde, e não só por ser mulher, mas com o conhecimento que ela tem, que me traz como vice uma grande tranquilidade para estar ao seu lado e fazer a coisa certa, e falar para ele que agora no dia 22 que vote na Chapa 2. Eu quero dar um recado aí para todas as produtoras rurais, produtores rurais. Faça valer a democracia dentro do nosso sindicato rural. Vá nas eleições dia 22. Compareçam. A gente não conseguiu chegar em todos os nossos associados. São mais de 529 associados aptos a votar. Alguns a gente não conseguiu o contato. Então eu peço a cada produtor rural, aquele que a gente não conseguiu falar, não conseguiu encontrar, que ele nos perdoe, mas é porque a gente não conseguiu o seu contato. Mas que ele avalie as nossas propostas, avalie com carinho. E dia 22 de agosto, vote Chapa 2. Nós estamos com disponibilidade, com muita vontade de trabalhar pelo nosso setor e para que a gente trabalhe todos unidos dentro do Sindicato Rural de Rio Verde. Muito bem, hoje você, nosso ouvinte, e você, sindicalizado, teve a oportunidade de conhecer a Chapa 2 na candidata à presidência, Rízia Ribeiro, e vice-presidente Cairo Arantes. Rízia, muito obrigado pela participação aqui e boa sorte. Muito obrigada pela oportunidade de novamente estar no seu programa. Cairo Arantes, obrigado, boa sorte. Obrigado à 96 FM. Chegamos ao final desta edição do Bom Dia Produtor, nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. A gente retorna amanhã, sexta-feira, em mais uma edição do nosso programa, sempre inédito para você. Um grande abraço e uma quinta-feira de boas notícias e bons negócios. Até lá.